qualquer dúvida pode perguntar, até porque essa é uma primeira aula. Vamos nos familiarizar com o tema, né? Veja, o tema geral é a política segundo Santo Tomás de Aquino, em Santo Tomás de Aquino. Então já esclareço desde antemão. Não estou aqui para propor nenhum modelo político de aplicação atual, tá certo? Os pensadores e filósofos que vamos ver, sobretudo Aristóteles e Santo Tomás, tinham uma visão da política que hoje é inaplicável. Não vou agora estender-me sobre a valorização ou não desses modelos. Ou seja, estará errado ou não o mundo de hoje ao tornar inaplicáveis modelos políticos como os de Aristóteles e Santo Tomás. Isso eu deixarei para a conclusão, e particularmente para a conclusão de cada um. Porque, como o Sidney deve ter dito na primeira aula, o enfoque aqui será metafísico. Para Santo Tomás, que é o objeto principal do estudo, até o ato de cozinhar tem raízes metafísicas. Fazer um sapato tem raízes metafísicas. Ele mesmo diz a todo momento que seu enfoque da política é metafísico. Mas o fato é que essa inaplicabilidade dos modelos dos grandes pensadores antigos, dos modelos políticos ao mundo atual, tem uma razão de ser. E eu adianto já uma conclusão, embora nós vamos tratar o assunto mais ou menos como se fôssemos um detetive, tá certo? A pesquisa, o estudo, a investigação metafísica tem algo de detetivesco. Você tem um mistério e tende a alcançá-lo por meios um pouco detetivescos. Mas eu já adianto uma conclusão, que é a de que, para esses pensadores, não só para Aristóteles, não só para Santo Tomás, mas desde Platão, desde Sócrates, passando pelos romanos, passando por Cícero, havia uma imbricação indissolúvel entre ética e política. Certo? Embora tanto Santo Tomás como Aristóteles digam que a política é a ciência prática arquitetônica, chegando a dizer Santo Tomás que dentre as ciências práticas é a mais divina, ambos viam a política como um coroamento, uma culminação da ética, né? Ou seja, não há solução de continuidade entre a ética e a política. Isso vem desde Sócrates. Lembremos-nos que Sócrates, ao ser preso e estava condenado a morrer, teve a oportunidade de fugir da prisão, né? Vários amigos arranjaram lá um meio de ele fugir da prisão e, portanto, da pena de morte. O que fez ele? Disse, não, vou morrer para servir de exemplo de bom cidadão. Tá certo? Aí já existe toda uma filosofia ético-política pressuposta. Tá certo? E isso vai seguindo ao longo da história. Platão, com seu livro A República e seu livro As Leis, aprofunda isso. Os romanos como um todo, sobretudo os romanos, o povo romano dos primeiros tempos, dizia Suetônio, um historiador, que os romanos preferiam ser pobres no império rico a ser ricos no império pobre. Essa mera afirmação, isso é verdade, essa mera afirmação, essa mera atitude de todo um povo já pressupõe essa imbricação indissolúvel entre ética e política. E isso prossegue. Maquiavel, no plano das ideias, foi quem fez uma cisão, um corte radical entre ética e política. De que maneira? A ética, segundo Maquiavel, passa a ser assunto privado, particular de cada pessoa. Ao passo que a política, sim, é pública, embora na verdade não seja pública, porque a política passa a ser
uma cratologia, ou seja, passa a ser um estudo da maneira de como o príncipe ou o governante manter-se no poder. Vocês já leram O Príncipe de Maquiavel? Pelo menos já devem ter notícia dele, né? Na verdade, o príncipe é, em grande parte, um rol de conselhos ao príncipe de como saber mentir para manter-se mais ou menos bem no poder. Isso inaugura, no campo das ideias, já que na vida real isso já estava em prática há muito tempo, inaugura um novo modo de pensar a política, completamente distinto da ética, da ligação ético-política de antigamente, e que, na verdade, mata a ética. Porque o fato mesmo de que a política seja vista, sobretudo, como uma maneira, o mais das vezes mentirosa, de manter-se no poder, é já um esmagamento efetivo da própria ética. Tá certo? Então, hoje, quando se fala no mundo, e particularmente no Brasil, que é preciso moralizar a ética, isso já pressupõe o rompimento desse elo inextricável entre ética e política. Tá certo? Se não tivesse havido Maquiavel, por exemplo, e outros, como Hobbes, não se falaria em moralizar a política. Se falaria em descobrir os laços íntimos entre a ética e a política, ou seja, em descobrir a politicidade da ética e a eticidade da política. Toda essa crise moral da política é produto, repito, claro, de circunstâncias históricas. Não é nosso papel aqui expô-las, porque senão seria uma aula de história, mas no campo das ideias é produto de um homem chamado Maquiavel. No campo das ideias já havia antecedentes, é óbvio. Veja que na própria Idade Média, ou melhor dizendo, no que o historiador holandês Huizinga chamou de outono da Idade Média, surge um pensador, um frade franciscano chamado